Semelhanças de triângulos. Semelhança. Analisando um mapa político da Europa, observamos certas peculiaridades em relação à proporção entre as capitais de alguns países. Para tratá-las, montamos um esboço que poderá ser auxiliar aprendizagem de conceitos importantes de geografia. Nele aparecem os pontos M correspondentes ao Moscou, B Berlim, U Bucareste, R Roma, L Roma, Londres, P Paris, A Madrid, além do ponto X em todos representados na figura 1. Deus. Observe que se as capitais da Rússia e da Alemanha e da França estão alinhadas, o segmento que une as capitais da Itália e da Rússia é perpendicular, e ao que liga a capital da Romênia à da Alemanha, reduzindo o mapa da figura 1, obtivemos a figura. Nesta figura, os pontos denominados M, B e etc. na figura 1 são chamados de M, B, M1, B1, etc. Observe que as figuras apenas estão escaladas com escalas diferentes. Vamos relacionar alguns elementos da figura 1 com o correspondente da figura, assim como M, B e P pertencem à mesma reta e os pontos M, B e P também estão alinhados. Do mesmo modo que há uma perpendicularidade entre os segmentos MR e BU, também formam ângulos retos dos segmentos MR e BU. Medindo pela distância entre duas capitais assinaladas na figura 1 e comparando a distância correspondente à figura 2, observamos que a primeira exatamente é o dobro da segunda. Por exemplo, a distância entre Roma e Madrid, representada na figura 1, RA, mede 33,5 cm, enquanto a correspondente da figura 2, RA, mede 1,75. Já a distância entre Berlim e Moscou, na figura 1, mede aproximadamente 4,0 cm, BM igual a 4,0 cm, na figura 2,2 cm e MBR igual a 2,0 cm. Medindo qualquer ângulo assinalado na figura 1 no seu correspondente da figura 2, obtivemos sempre a medida. Observe que o ângulo par mede aproximadamente 39 do seu correspondente par, que possui a mesma medida ainda do ângulo vértice de Roma dos lados, passando por Londres e Madrid, e mede aproximadamente 54 graus, é o mesmo que ocorre no ângulo LRA da figura 2. A esse respeito, lembre-se também que o ângulo reto entre BU e MR ocorre igualmente entre MR e perpendicular de BU na figura 2. Assim, podemos concluir que as medidas lineares apuradas entre uma figura e outra são proporcionais. As medidas angulares apuradas entre a figura e outra são invariáveis. Ainda que respeite das figuras representadas, podemos dizer que a primeira figura comporta 4 vezes a segunda, e qualquer superfície encontrada na figura 2 cabe exatamente 4 vezes na superfície da correspondente à figura 1.
Veja, por exemplo, os quadriléteros de BR, XL, BRRX que foram superpostos na figura 3. De modo geral, quando comparamos figuras, observamos os fatos apresentados e dizemos que elas são semelhantes. No caso de 1 e 2, dividimos a razão pela semelhança com K com 2, a primeira para a segunda, ou um terço, um meio, da segunda para a primeira. Além disso, K igual a 2, a razão de semelhança entre as áreas são de K elevado a 2 igual a 4. Então vamos estudar detalhes da semelhança entre triângulos devido à importância da matemática. Triângulos e semelhança de definição. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes e congruentes. Todos os monólogos proporcionais. Lembre-se que os lados monólogos são lados que ocupam a mesma posição nas figuras. Observe o triângulo a seguir. As relações expressas de um exemplo confirmam a definição inicial para dois triângulos. Desde a semelhança, é necessário que os ângulos sejam congruentes aos ângulos do outro e lados homólogos sejam proporcionais. No entanto, veremos oportunamente uma dessas condições é satisfatória e a outra também verifica, ou seja, dois lados do triângulo possuem os ângulos congruentes e os seus lados são proporcionais e vice-versa. Essa simplificação conduz ao critério de semelhança que estuda adiante que temos, porém, e veremos a propriedade muito mais acerca dos triângulos. Propriedade. Toda paralela ao lado de um triângulo intercepta os lados em pontos distintos que determinam um triângulo semelhante ao primeiro. Vamos então demonstrar essa propriedade no triângulo ABC. Além disso, como ABC e DE, ângulos comuns de três triângulos ADE são congruentes aos ângulos do triângulo ABC. Ainda que o teorema de Fales, porque DC, temos agora segmentos EF com FBC, de modo que F, EF e DB quadriléteros. CDF é um paralelogramo. Novamente usamos o teorema de Fales. AE sobre AC igual a BE sobre BC, que significa AE sobre AC igual a DE sobre BC. Comparando igualdades no 1 e 2 temos mostra as proporcionalidades entre as medidas dos lados do triângulo. Exemplo 2. Considera que o triângulo ABL é abaixo, sendo ABL uma decorrência importante dessas propriedades estabelece que a paralela de um lado do triângulo intercepta dois lados do seu ponto de medida. Ela também intercepta ao outro lado do ponto médio. Vamos demonstrar essa propriedade. Considere que o triângulo ABC a seguir veja MNBC, sendo M o ponto médio e ABC é fácil de mostrar que N é o ponto médio de AC. Caso de semelhança de triângulo.
Mais de 2.200 anos. Trigonometria do triângulo e do retângulo.